Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar e te aprofundar no conhecimento do Senhor Jesus e da sua sabedoria, a ciência da salvação. Antes de nós partirmos para a mensagem do culto, posso adiantar que para você ela pode soar um pouco como novidade. Para a igreja sede nem tanto, é um tema que nós já discorremos sobre ele algumas vezes. Mas ele tem a sua importância, uma importância cabal. E sempre é bom quando nós voltamos a ele, como vocês poderão ver daqui a pouco, dentro de alguns minutos. Mas antes disso, nós vamos ter os momentos de poder apresentar o nosso tributo de gratidão a Deus em dízimos e ofertas por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Lembrando que este ministério utiliza os dízimos e ofertas tanto para a obra evangelística, para o avançamento da causa de Deus, quanto também para a construção da igreja sede, que não deixa também de cumprir com o mesmo objetivo, mas são duas vertentes onde hoje estamos aplicando os recursos. No tocante aos materiais evangelísticos, eu sempre tenho mostrado alguma coisa por aqui. Hoje eu vou mostrar este folheto que fala sobre o juízo. É um dos materiais de trabalho. Ele trata da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Você que tem curiosidade, leia Apocalipse 14, versos 6 e 7. O Senhor disse que esta mensagem deve ir a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, estamos cumprindo a ordem de Deus. Este material já foi impresso, é gratuito, você solicita e pede aquilo que você desejar, ok? Paga só o correio, não o material. Além disso, nós estamos em campanha para a construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, em Curitiba, Paraná. É um templo simples, é um templo pequeno, com capacidade para 100 pessoas, porém deve cumprir a legislação desta cidade, que é bastante rigorosa. Quem mora aqui ou já esteve em Curitiba sabe disso. Nós temos cumprido com toda a legislação, então o prédio, embora para poucos, ele é um pouco robusto. E nós temos aqui algumas imagens de mais uma etapa concluída desta obra, desta vez o muro lateral, que cobre parte do talude de terra, um barranco, por assim dizer, que apoia a casa vizinha ao terreno da igreja. E isto foi concluído nesta semana. Temos ainda um valor remanescente de mão de obra para pagar. Os materiais já foram pagos, graças a Deus. E você que se sente tocado, você que tem tido a convicção de que esta é a obra do Senhor e deseja que ela continue avançando, entre em contato conosco. Nós vamos te informar como você pode enviar os teus dízimos e ofertas. Nosso e-mail para contato é contato@advertenciafinal.com.br. Eu creio que aí você que está nos assistindo está vendo as fotos do muro concluído. Lembrando que também a mensagem do ministério já chegou a 10 países na África. Nós temos um trabalho bastante abrangente lá. Recentemente eu estive visitando o campo, estive em Moçambique. Estamos planejando em breve, assim que possível, visitarmos os países de fala inglesa e francesa, que também já possuem presença do ministério, grupos que estão lá, de pessoas que estão levando esta mensagem que você aqui escuta também por meio do vídeo. Lembrando, lá é um continente onde há pouca infraestrutura, razão pela qual a pregação do evangelho é muito no boca a boca, como nós falamos, né? Um pouco diferente daqui, que a internet já penetrou uma boa parte do território, então muitas pessoas, de maneira quase sem custo, conseguem ter acesso à mensagem. Texto bíblico para a meditação de hoje está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.
E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que crê na promessa pode cumprir com a condição. Se formos fiéis, Deus prometeu nos abençoar. E teremos a oportunidade de fazer isso agora, enquanto estivermos louvando ao Senhor. Convido a igreja a se pôr de pé, se pôr em pé, enquanto estivermos louvando. Aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e nos dado recurso para podermos entregar dízimos e ofertas. Amém. Pedimos, ó Deus, que venhas a prosperar a vida de cada um aqui, abrindo as portas para que todos tenham o suficiente. Amém. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que têm dívidas, que o Senhor possa operar, a fim de que possam eles saldá-las. Amém. Pedimos, ó Deus, que também venha nos abençoar nesta segunda hora, e que o Senhor Jesus tenha a liberdade de ensinar os mistérios da revelação ao teu povo, para que ele seja edificado no verdadeiro sentido da palavra, edificado espiritualmente, e torne-se mais semelhante a ti, mais preparado para o retorno do teu Filho nas nuvens dos céus. Amém. Pedimos também que o Senhor possa abrir os corações e as mentes do povo, a fim de que a mensagem encontre morada ali e possa operar a transformação. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, o título da mensagem de hoje será O Mistério da Encarnação. Vou escrever aqui. O Mistério da Encarnação. E convido vocês para abrirem o primeiro texto para a nossa meditação, que está na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Enquanto os irmãos procuram, adianto que este é um assunto que na sua totalidade, na sua profundidade absoluta, sua total profundidade, ele está além da compreensão humana. É um mistério que nós estaremos estudando por toda a eternidade. E jamais chegaremos a compreender em todo o seu significado, em toda a sua profundidade. Deus determinou que assim fosse. Mas uma coisa é certa, ele é um campo frutífero de estudo, e à medida em que podemos nos aprofundar nele, o amor de Deus vai sendo revelado aos nossos olhos. O propósito de Deus para as nossas vidas também vai sendo revelado, de tal maneira que nós temos condições de nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Posso dizer a vocês que sem a compreensão, pelo menos no limite em que Deus espera, o seu povo não teria condições de estar preparado para a segunda vinda e Jesus não voltaria. Então, este tema, ele tem uma importância, sim, cabal nos últimos dias. Lendo o texto, o apóstolo diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Irmãos, aquele que se manifestou em carne, aqueles que conhecem a Bíblia já sabem, é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, no caso João, que foi seu contemporâneo, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, Paulo diz que isto é um mistério. Como o Filho de Deus se fez carne. E a ideia é nós procurarmos investigar sobre esse mistério, digo hoje, e tirar uma série de lições que vão ser úteis para a nossa vida espiritual. Não só isso, compreender algumas coisas também do que Deus fez. Para isso nós vamos fazer um pequeno quadro aqui, eu acho que ajuda. Quadro azul, cor da lei, cor da justiça, né? Está aqui. Opa. E nós vamos explorar algumas características de Jesus, o Filho de Deus, logo antes e logo após a encarnação, para entendermos um pouquinho mais este assunto. Então, aqui eu vou escrever o antes e aqui o depois. E nós vamos colocar algumas características intrínsecas de um ser. Por exemplo, corpo. Outra característica que a Bíblia fala, né, de uma pessoa, alma. E, por que não, espírito. Está aqui.
Nós vamos ver todas elas à luz da Bíblia. Como ele era, como Jesus era antes, como ele era depois e o que isso significa para nós. Para isso, vamos para um texto-chave, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele divide a pessoa, ou coloca 3 coisas que a pessoa possui: espírito, alma e corpo. E diz que ambos, todos eles, devem ser santificados e conservados irrepreensíveis. Bom, cuidado com o corpo não é muito difícil de nós podemos entender o que isso significa. Ele evita que fiquemos, por exemplo, doentes, certo? Ele dá também melhores condições de nós obedecermos a Deus, servirmos a Deus. Uma pessoa que se alimenta adequadamente possui um bom sangue, e o cérebro se alimenta de sangue, razão pela qual, se ela cuida do seu corpo, ela terá melhor ou maior domínio próprio. E nós precisamos de domínio próprio se queremos ser irrepreensíveis diante de Deus, não é assim? Ok. Ali ele fala também de espírito. O espírito, no entender bíblico, também representa mente. Se nós abrimos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11, eu vou me focar aqui no versículo 11. A Bíblia diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, espírito, nesse caso, refere-se também a mente. Está aqui, entenda-se mente. Corpo e mente. Agora, e alma? O que a alma representa? Convido vocês para abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Gênesis, capítulo 17, versículo 14. É a ocasião na qual Deus instituiu para Abraão a cerimônia da circuncisão. A cerimônia da circuncisão era algo que fazia com que a pessoa tivesse o sinal de aliança com Deus. Diz assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Era uma relação, um sinal de aliança com Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo esclarece que a verdadeira circuncisão não se consistia no sinal da carne só. Na verdade, aquele sinal tinha um significado espiritual. Assim como cortava-se uma parte da carne para estar com Deus, também nós temos que cortar os desejos da nossa carne para fazermos a vontade de Deus. Esta é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Está em Romanos, capítulo 2, se vocês quiserem abrir. Romanos, capítulo 2. Ao final do capítulo, versículos 28 e 29. Romanos 2, versos 28 e 29. Diz assim:
Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ok? Então, irmãos, está aqui, a alma de quem não fosse circuncidado seria extirpada do povo, é o que nós lemos em Gênesis. Então, eu pertencia ao povo de Deus, mas se eu não for circuncidado, finalmente a minha alma ficará de fora. Qual que é a ideia? Quem fica de fora do povo de Deus vai sofrer a punição do lago de fogo, da segunda morte. Então ele vai perder a sua vida. A alma é uma palavra que ela, em primeiro lugar, diz respeito à essência do ser. Estou vivo, logo sou uma alma. Agora, no momento em que eu estou morto, eu ainda sou uma alma? Alma penada, como se diz por aí? Né? Não. Né? Eu não sou mais nada, porque diz a Bíblia que Adão estava lá, era um boneco de barro. Aí Deus soprou nele, nas suas narinas, o espírito, o fôlego de vida. E aí, na soma do barro com o espírito de vida, tornou-se ele uma alma vivente. Certo? Tem um termo que o pessoal usa aí em pesquisa, né? Chama-se ontologia. Um termo bem complicado, assim, a gente quase nunca vê, né? Ontologia significa o estudo de algo da sua essência, do que é a essência daquilo, né? E então, se nós pudéssemos entender isso, né? Ou seja, eu vou estudar a essência do ser, a essência do ser humano. Então, a ontologia do ser humano, eu vou chegar na alma, tá? A essência. E a essência da nossa vida está na obediência aos mandamentos do Senhor. João 6:63. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ou Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Jesus diz assim: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aquele que obedece tem a vida. Aquele que está em harmonia com os mandamentos tem a vida. Aquele que não está, não tem a vida. Então, a alma, ela tem a ver também com o caráter. A alma, em primeiro lugar, tem a ver com a essência da minha vida. Eu estou vivo, sou uma alma. Mas, em segundo lugar, ela tem a ver com o caráter. A Bíblia diz assim: não temam os homens que podem matar o corpo, mas temam a Deus que pode lançar a alma no inferno. E por que eu sou lançado no inferno? Eu sou lançado no inferno se o meu caráter for um caráter deformado. Não é assim? Eu não obedeci a Deus, eu fui rebelde contra Deus, deformei o meu caráter, então finalmente o meu lugar será o lago de fogo. Então, a ideia de Deus lançar a alma no inferno é essa, quer dizer, a condenação do rebelde, condenação do desobediente. Então, a alma, para ela ser viva, ela precisa apresentar uma semelhança com o caráter de Deus. Tendo esses conceitos estabelecidos, agora a gente pode sim tratar de estudar a Jesus antes e depois da encarnação. Primeiro vamos tratar de antes. Como era o corpo dele antes? Filipenses capítulo 2. Até enquanto vocês vão achando, sabe que eu vou refazer um pouquinho essa tabela, vou colocá-la mais para baixo aqui, para ficar mais fácil de preencher. Vou fazer rapidinho. Aqui. Corpo, alma, espírito, antes, depois. Está aqui. Ok.
Filipenses capítulo 2. Está aqui. A partir do versículo 5, versos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, para quê? Qual era a forma de Jesus? Deus. A forma de Deus. Deus, o seu Pai, tinha uma forma, um corpo, cabeça, tronco, membros, porque o homem foi feito à semelhança de Deus, certo? E aí Jesus também tinha a forma de Deus. Agora, não é que Jesus apenas tinha cabeça, tronco e membros. A Bíblia vai mais além. Abram no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículos 1 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa ou do seu ser. Então, vamos lá entender isso aí. Jesus tinha um corpo não só semelhante ao do Pai. Aqui diz que ele era a expressa imagem. Então o corpo era igual. Sabe, você olha assim, parece, puxa, tirou o xerox, né? A cópia. Então o corpo dele era um corpo igual ao de Deus. Agora, não se confundam. Tem gente que vai além do que está escrito. Ele fala, tá vendo? Filho de peixe, peixinho é. Então, o pai era Deus, o filho tem que ser Deus. O próprio verso, ele já desmistifica isso aí. Por quê? Se você olhar bem, no versículo 3, é dito que Jesus é o resplendor da glória do Pai. O que é resplendor? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, né? Brincadeira mesmo. Olha lá, dá uma olhadinha aqui. O que vocês vão ver no quadro? A luz está sendo refletida. Então, está havendo uma reflexão. O resplendor tem a ver com isso. A luz bate aqui e retorna. Ela reflete, resplende. Tá? Resplender tem a ver com refletir. Agora, dá para dizer que isso aqui é igual a isso aqui? Não dá. Né? Então, uma coisa é a fonte da luz, outra coisa é o refletor da luz. Ele é o resplendor da glória do Pai, mas ele não é a fonte da glória. Entendem? Então não dá para dizer, filho de peixe, peixinho é. Opa! A Bíblia já desmistificou isso aí. Tem muitas vezes que a gente tenta usar a lógica humana para entender a Deus. E isso, aí nós somos falhos. É a mesma coisa de você tentar usar o método errado para resolver um problema. Né? Eu tenho que dividir 3 por 4, eu vou usar a multiplicação. Vou chegar em algum lugar? Estou usando o método errado, certo? Se eu aplicar a multiplicação em 3 e 4, eu vou chegar a 12. Né? Ao passo que se eu aplicar a divisão, eu vou chegar em 0,75. Né? Opa, tem uma grande diferença entre uma coisa aí e outra. Né? Então, irmãos, mesma coisa aqui, tá? Qual lógica nós temos que aplicar? Aquela que Deus deixar na sua palavra, independente de fazer ou não sentido para nós. Eu tenho que bater nessa tecla muitas vezes, porque o ser humano... Olha, tem um texto até muito interessante, né? Está lá em Eclesiastes, capítulo 7. Eu li ele hoje até. Muito interessante. Fala assim, Deus fez o homem perfeito. Só que o homem, o que ele fez? Se meteu em muitas coisas. Se meteu em muitas coisas, né? Então, assim... O homem inventa cada coisa, é que nem a criança, né? Criança, o que ela arruma de confusão, de problema? Não é verdade? Dá uma dor de cabeça para o pai e para a mãe às vezes, né? Ah, machuca a mão, machuca o pé, né? Quebra isso, quebra aquilo.
e tal, e o pai e a mãe ali preocupados olhando. A criança ainda não aprendeu uma coisa, né? A chamada prudência e a sabedoria, né? Ela quer provar tudo, então é mão no fogo e assim por diante, né? Eclesiastes 7, 29, se eu não me engano. É isso aí. Eclesiastes 7, verso 29. O sábio diz assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Infelizmente a religião está permeada disso aí, né? Cheia de invenções dos homens. Astúcias. Né? Se o homem pudesse se manter, né, só nos limites da palavra de Deus, quão melhor seria? Não é verdade? Então, voltando para cá, Jesus tinha um corpo igual ao de Deus, porém ele não era Deus, não era Deus. Vou colocar aqui. Não era Deus, está claro? Ele não era a fonte, ele era aquele que reflete, mas reflete perfeitamente, coisa que nenhuma criatura faz. Há quem acuse, né? Porque o diabo ele é astuto, né? Então ele tenta sempre desvirtuar a tua posição. A minha posição é essa aqui, equilibrada. Aí ele fala, não, você está para a esquerda. Quando as pessoas veem que não é verdade, ele fala, não, na verdade você está para a direita, quando você está no centro. Então aqui, ele tinha um corpo igual ao de Deus, não era Deus. Até aqui, tudo bem? Tudo claro, né? Ok, não era eterno, tem outras coisas aí que a gente não está vendo agora, mas também são verdadeiras, né? Agora, ele era infinitamente maior do que as criaturas. Não é uma criatura. Há quem diga, tá vendo? Diz que Jesus não é Deus, ele está dizendo que Jesus é uma criatura. Errado. Há uma denominação até que eu sei que fala sobre isso, né? Os testemunhos de Jeová têm essa posição aí. Jesus é uma criatura. Nós aqui, não. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso aí. A Bíblia diz que Jesus foi gerado do Pai, nasceu do Pai como um filho. Ah, mas como? Aí vem a pergunta do muçulmano, né? Não poderia ter feito porque Deus não tinha mulher. Então a resposta era a seguinte: bom, Deus é o Todo-Poderoso. Nós estamos limitados por essa razão, para termos filho precisamos de mulher. Agora, Deus não. Deus não está limitado. Por isso Deus pode gerar um filho sem a necessidade de ter uma esposa. É uma nova falha de tentar entender a Deus segundo a lógica humana. A lógica humana é, para formar filho tem que ter casal. Mas a lógica humana ela não abrange o divino. Entendem? Irmãos, então estudar a Bíblia depende de submeter o nosso pensamento, a nossa opinião àquilo que a Bíblia diz. Esta é a premissa básica para estudar a Bíblia, ou seja, humildade. Se eu não pisar a Bíblia com os pés descalços, por assim dizer, né? Quando eu vou estudar, pisar a Bíblia até não fica bom. Se eu pisar o campo do estudo bíblico com os meus pés calçados, eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando Moisés se aproximou da sarça, onde se manifestava a presença de Deus, Deus disse, descalça os teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. É assim que a gente estuda a palavra de Deus. Então vale o que Deus disse, a gente se submete. Voltando aqui. Corpo igual ao de Deus. Agora vamos falar de alma e espírito. De alma nós já temos um embasamento para poder falar, falar aqui. Por quê? A alma, nós vimos que ela tem a ver com o caráter. E aqui diz que Jesus é o resplendor da glória do Pai, é a expressa imagem da pessoa do Pai. Então, em termos de alma, ele tinha um caráter igual ao de Deus. Está aqui, eu vou colocar assim, ó, caráter igual ao de Deus.
Outra coisa, nós as criaturas, né, temos nossas vidas dependentes de Deus. Jesus não era assim. O gerado de Deus recebeu de Deus uma prerrogativa diferente de nós, de possuir vida em si mesmo. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 10. Isso aqui é muito mal compreendido aí fora. João capítulo 10. É 18, 17 e 18, está lá. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então é interessante, né? Jesus, ele tinha vida em si mesmo. Tem até que aumentar um pouquinho aqui nessa coluna. Já que a gente não preencheu a outra, eu vou fazer uma adaptação aqui. Então, tinha vida em si mesmo. Aqui. Embora não fosse Deus. É interessante isso, né? Daí o pessoal mais uma vez bate na tecla. Ah, não, mas quem tem vida em si mesmo é só Deus. Jesus é a fonte da vida e tal. Gente, essas conclusões humanas não vão nos ajudar, tá bom? Vamos avançar. Caráter igual ao de Deus, tinha vida em si mesmo. E o Espírito? O Espírito é a mente, certo? Como é que era a mente de Jesus? Vamos lá para Filipenses de novo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Fazer uma pergunta? Sim? Essa vida que ele está falando aqui não seria referente quando ele nasceu como em homem e carne? Ou simplesmente a vida, ou seja, é diferente da que antes de ter encarnado? Entendi. A vida, ela está de forma indivisível, indissociável, ligada ao caráter. Por exemplo, Deus é eterno, certo? O caráter de Deus é igual aos 10 mandamentos. Por isso que Jesus fala que o mandamento de Deus é a vida eterna. Deus jamais morrerá, porque Ele jamais fará qualquer coisa diferente dos seus mandamentos. Certo? Então a vida está de forma indissociável ligada aos mandamentos. Jesus, quando foi gerado do Pai, foi gerado com um caráter igual ao do Pai. Então, é uma pessoa que foi gerada e não tem como pensar na possibilidade de o gerado de Deus errar. Assim como o Pai não tem como fazer algo diferente do seu mandamento, ele também não. É porque faz parte da essência do ser dele, né? Isso era verdadeiro com respeito a Jesus. Mas com respeito às criaturas, não. Por quê? As criaturas, quando são criadas, elas são criadas para formar um caráter. E esse caráter será formado através dos hábitos e do aprendizado, né? Os anjos aprendem. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 4, verso 18, se eu não me engano, que diz que Deus acha loucura nos anjos, até hoje. Qual é a ideia? A ideia é que os anjos têm coisas que eles não compreendem, não sabem, e ficam na iminência de tomarem decisões erradas. Só que, quando Deus ilumina eles e fala, não é por aqui, eles imediatamente obedecem. Então eles não andam no caminho errado. A diferença dele para o pecador é porque quando Deus fala para o homem pecador, não tome a cerveja, o que o homem faz? Finge que não ouviu e vai para o bar.
né? Essa é a ideia. Então, o que acontece? No caso do Filho de Deus, quando ele nasceu com um caráter igual ao de Deus. Sendo assim, era o caráter já perfeito, ele não tinha o que melhorar no caráter. Então ele jamais faria algo diferente ou em desobediência à lei, porque também o caráter dele era também a expressão da lei de Deus. Por isso é verdadeiro, dizer que ele tinha vida em si mesmo. Seria verdadeiro dizer, ele tinha vida espiritual em si mesmo, porque ele sempre obedecia aos mandamentos, assim como também seria verdadeiro dizer, ele tinha vida física em si mesmo. Mas lembrando, a vida física é sempre dependente da vida espiritual. E isso fica fácil quando a gente analisa o nosso caso. Por exemplo, Jesus diz assim, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Se eu sou convertido, se eu estou andando em harmonia com a lei de Deus, pelo poder de Jesus, então eu terei a vida eterna. Mas se eu andar em desobediência, o que eu vou ter? A morte morte eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas por que é assim? Porque quem tem o Filho anda em harmonia com os mandamentos. Tem um caráter semelhante ao de Deus. Então ele tem a vida. Quem não tem o Filho, o caráter dele não é semelhante ao de Deus. Aí ele não tem a vida. Então, gente, talvez assim, né? Eu vou tentar fazer uma pequena ilustração. Eu tenho vida espiritual, que ela está ligada à obediência aos 10 mandamentos. Isso aqui é uma roupinha, ou um tecido, que ele está aqui cozido, né? Cozido não se usa hoje, é costurado. Assim. Vamos lá. Com uma outra aqui. Que essa é a conhecida vida física. Então, olha, pode parecer até uma loucura, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma não existe sem a outra. Não tem como. Por exemplo, mesmo o diabo, né? O diabo, quando ele nasceu com vida espiritual. Lúcifer era obediente aos 10 mandamentos. Estava lá no céu, querubim cobridor, como diz a Bíblia, lá em Isaías 14. E também em Ezequiel 28. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Aí o que acontece? No momento em que a pessoa começa o seu caminho de desobediência, ela começa a deteriorar toda a boa qualidade. O caráter dela vai se deformando. Quando chega no final, a vida que ela possuía acabou. E aí, a consequência lógica disso é que o que acabou no interior vai acabar no exterior também. Acabou a vida espiritual dentro da pessoa, vai acabar a vida física também. Isso vale até para o ser humano, só que no caso do ser humano, nós conseguimos enxergar porque a vida do ser humano é mais curta, né? Você pode ver, às vezes você vê uma pessoa lá que já faz tudo de errado, nunca se arrepende, nunca se converte, né? E ela fica, até que chega um momento em que morre. E às vezes até a sociedade diz, já foi tarde, né? Já foi tarde isso aí. Quer dizer, tarde para nós, foi no tempo de Deus. Né? Ele teve tempo, teve oportunidade, mas o que é que ele foi fazendo com a vida espiritual que ele tinha? Foi deformando, finalmente ficou sem. Né? Ele morre. Quando ressuscitar é só para receber a sentença. Ele já decidiu o seu destino. Em 30 anos, em 40, em 50, 80, não sei. Né? Então, a vida espiritual está ligada à vida física. Se acabar a vida espiritual, não tem vida física. Por isso que Jesus, olhando com o olhar profético, ele olha para quem não é convertido e fala, esse não tem a vida. Quem não é convertido é um morto que caminha.
E tem muita gente morta caminhando aí na praça, viu? Você sair aí olhando, tá cheio. Walking Dead. Né? Oi? Walking Dead. Walking Dead, né? E aí a gente vai para muita coisa, né? Irmãos, por isso que eu falo, a gente não deve estar ligado nas coisas do mundo. Eu lembro, por exemplo, um clipe do Michael Jackson, clipe do Thriller. Interessante, aquele foi o disco que mais vendeu, não sei se foi na história até hoje, né? Acho que foi 30 milhões de cópias, uma coisa absurda. E aí passou no Fantástico o clipe, né? Eu era pequeno. E como é que era o clipe? Tinha uma hora que aparecia assim, as pessoas ressuscitando mortas, doentes, do jeito que tinham morrido e andando. Hoje em dia isso está muito em voga, o chamado zumbi, né? Qual que é a ideia disso, gente? É o ímpio perdido, quando ele ressuscitar para receber a sentença. Né? E o diabo está expondo assim, para as pessoas, para elas ficarem familiarizadas com isso, né? Como que assim, vai ser o meu destino. E vai mesmo, se continuarem assim. Vamos nos afastar disso, né? Voltando para cá, irmãos. Chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisas boas hoje. Tá aqui, Espírito. Como era a mente de Jesus? Nós íamos para Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Opa, sentimento. Um sentimento que houve nele. Quando houve? Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Opa! Então, ele tinha um sentimento. Tinha um sentir. E qual era o sentir dele? Semelhante ao de Deus, né? Disposto a se sacrificar por nós. Então, era uma mente divina. O humano tem essa mente hoje? Está disposto a se sacrificar? A mente do humano é o que eu ganho com isso? Né? Qual que eu levo nessa? Mas no caso de Jesus, ele tinha uma mente divina. Santa, certo? Como é que eu sei que é santa? Que até o momento em que ele vem nascer aqui na terra, ele nasce como santo. Lucas 1, verso 35. Quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondendo o anjo para Maria, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, uma mente divina, uma mente santa. Quando ele vem do céu, não podia ser diferente, né? Ia nascer como santo. Ok. Agora, em termos de capacidade, né? A mente divina e a mente humana, dá para comparar? Não, né? É dito que ele era a expressa imagem da pessoa de Deus. Se ele era a expressa imagem da pessoa de Deus, qual era a capacidade da mente dele? Infinita para nós, né? Infinita. Então eu até vou colocar isso aqui porque vai nos ajudar. Capacidade infinita. Mas ainda assim não era Deus. Olha só, irmãos, como é que são os contrastes, né? Isso aqui, tomem nota, vocês não verem, eu tenho certeza, vocês nunca viram um estudo desse aqui. Quem aqui já viu esse estudo aqui? Igual está sendo passado aqui. Nunca. Essa luz, Deus escolheu esse pequenino povo aqui, do Ministério Quarto Anjo de Advertência Final, para derramá-la aqui. Então é um depósito que nós recebemos, e com o depósito vem a responsabilidade de transmitir. Não é verdade? Então, irmãos, uma mente com capacidade infinita, corpo igual ao de Deus, caráter igual ao de Deus, tinha vida em si mesmo, porém não era Deus. Por quê?
Se fosse Deus, não tinha plano da redenção. Abra lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Aqui diz que o único Deus é imortal. Então, Deus existe um só, por isso a palavra único, uma pessoa apenas, e esta pessoa é imortal. E mais, a Bíblia diz que Ele só possui a imortalidade. Vamos ver isso também. Acho que nos ajuda, né? Está em Timóteo. Aquele que possui Ele só a imortalidade. 6,16. Falando de Deus, o Pai, a Bíblia diz: aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Tem gente que tenta interpretar esse texto de uma forma errada, né? Fala, não, isso aqui está falando de Jesus, porque veja aqui na tradução da Bíblia e Ó, gente, mas desculpa o termo, né? Cai de maduro que não é. Por quê? Aqui diz que este ser que tem a imortalidade habita na luz inacessível. Jesus habita na luz inacessível? Não, Jesus estava acessível aos homens, principalmente quando veio aqui, certo? Também, a quem nenhum dos homens viu. Então só se Jesus não veio para a terra, para ser Ele, né? Então é óbvio que não é Jesus aqui, é Deus, o Pai. E diz que Ele só tem a imortalidade, do ponto de vista físico, né? Da essência, de Ele ser o originador de tudo. Quem é esse? Deus, o Pai, só. Ele mesmo deu origem à vida de Jesus. Ou alguém tem dúvidas disso? Se Ele gerou o seu filho, certo? Ele só tem a imortalidade, ponto. Então o que acontece? Deus jamais podia morrer. Se Jesus fosse gerado como Deus, então não haveria plano da redenção. Não haveria quem pudesse morrer por nós. Certo? Ainda bem que Ele não era Deus. Então, este particular aqui, irmãos, é chave. E é justamente por isso que Satanás vem batendo nessa tecla. Ou seja, a maioria do mundo ele já enganou, né? Porque ele diz que existe trindade e tal, Jesus é o Deus Filho, etc. Mas entre os antitrinitarianos, ele vem com essa ideia de que não, Jesus tem que ser Deus, porque filho de peixe, peixinho porque se tem o corpo igual de Deus, porque se tem a mente como a de Deus, infinita, porque se ele tinha vida em si mesmo, então tem que ser Deus. Nada, mentira. Satanás quer fazer o quê? Obscurecer o plano da redenção, porque ele é a chave para a nossa salvação. Entendem? Então, este é um plano satânico, mas que está sendo desmascarado agora. Então vimos como ele era antes da encarnação. Agora nós vamos ver como ele se torna depois. E eu vou cuidar para nós não demorarmos demais na mensagem hoje. Não são muitos textos para a gente preencher a linha de baixo, tá? Vamos lá. Falando do corpo, vamos para Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 5. Paulo menciona palavras de Jesus
ditas pelo salmista. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso 7. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. São palavras de Jesus. Ele disse para Deus: Senhor, o Senhor preparou um corpo para mim. Então não era mais esse corpo aqui igual de Deus, é outro. Entende? É outro corpo, não é mais esse primeiro. Esse aqui, igual de Deus, o que acontece com ele? A gente já vai ver. Agora, existe um outro corpo que foi preparado para ele. Nós vamos responder essas duas coisas com Filipenses. Abram lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Versículo 7. Já sabemos que o verso fala sobre Jesus. Versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Aniquilou. O que é aniquilar? Nossa, fulano aniquilou com ele, ó, acabou, destruiu. Então, o corpo que Jesus tinha, o corpo igual ao de Deus, foi destruído. Interessante isso, né, irmão? Puxa, foi destruído. Por isso que Jesus se compara à semente. Quando você lança a semente na terra, né, ela é destruída e ela dá a planta. Depois que a planta nasce, pode procurar a semente, você não acha mais. Onde está a semente? Foi destruída. Você só encontra a planta. Por isso ele disse: o filho do homem é como a semente tem que morrer. E por isso que Deus providenciou que o homem pecador fosse lavrador, agricultor, para todos os dias ele ter ilustrações do plano da redenção. E é por isso que o diabo trabalhou para o homem se reunir em cidades e elaborar a política do trabalho para o não trabalho. Ou seja, vou me encher de comodidades, para que eu não tenha que tocar na terra. Por quê? Porque daí ele perde essas lições todas que Deus daria do plano da redenção. E aí Satanás tem uma colheita maior de almas. Tudo é planejado, não tem nada de graça. Deus, para prevenir isso, lá no princípio disse assim: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Não vivam apinhados aí em prédio, né? Encham a terra, para todo mundo continuar tendo contato com as lições da natureza. Este era o propósito de Deus. Então, voltando, corpo igual de Deus foi destruído. E agora qual o corpo que Jesus passou a ter? O corpo que Deus preparou. E a Bíblia diz aqui que é um corpo humano, certo? Então, o corpo humano. Mais ainda, abra lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os filhos participam de carne e sangue, e ele também participou. Então o corpo de Jesus era como o nosso, tinha carne e tinha sangue. Está aqui, ó. Vou colocar entre parênteses: carne e sangue. Agora, oi. Sim, uma dúvida. Posso perguntar? Pode perguntar, vamos lá.
hoje temos carne e sangue também, como Jesus teve ali. Uhum. Quando a gente for pro céu, a gente vai ter a mesma composição também. Ah, ok. Hoje temos carne e sangue. Lá no céu teremos também, né? A Bíblia não diz que quando Adão e Eva pecaram, mudaram de natureza. Simplesmente diz que tornaram-se mortais. Ou seja, era a mesma carne e sangue. A questão é que antes era carne e sangue preservada por Deus para ser imortal. E como é que ela era preservada? O homem tinha acesso à árvore da vida. Então ele comia e aquilo preservava. Nenhuma célula do seu corpo morria. Quando ele deixou de participar do fruto da árvore da vida, iniciou-se o processo de decadência e morte. Certo? Agora, quando voltarmos a participar do fruto da árvore da vida, voltaremos à imortalidade. Né? Então, Jesus participou da carne e sangue. Agora, e a mente de Jesus, como é que era? Vamos abrir em Mateus capítulo 24, versículo bem conhecido, torna a lição fácil de entender. Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, ele tinha aquela mente divina com capacidade infinita? Não, agora já era limitada. Era uma mente humana, com as suas limitações. Então, eu vou colocar aqui. Mente humana, com raciocínio, memória e demais faculdades mentais humanas, consciência e assim por diante. Um ser humano como nós. Como foi isso? Mistério. Por isso a Bíblia diz o mistério da piedade. A piedade quer dizer dó, né? Piedade tem a ver com Deus, ficou com dó da nossa situação. Depois que Adão e Eva pecaram, ele viu que a raça estava condenada à morte. E por movido de compaixão, o que Deus fez? Conversou com o seu filho se dispôs. E aí, fruto desta compaixão, os dois se acertaram, pelo jeito nem os anjos eles viram como isso aconteceu, isso ficou ali dentro, envolvido na glória de Deus. O corpo de Jesus, igual ao de Deus, foi destruído, e Jesus de repente desapareceu do céu, não estava mais lá. E aí a barriga de Maria começa a crescer, e Deus manda o anjo anunciar o nascimento de Jesus. Até para os anjos isso é um mistério. Por isso que a Bíblia diz, né, que tem coisas para as quais os anjos desejam atentar. E como eles não viveram essa história do pecado, eles nunca foram seres humanos, há coisas que eles esperam a gente aprender para que eles aprendam. Pode parecer absurdo, né? Mas é assim. Quando você pensar, por que Deus me pôs nesse mundo de pecado? Por que eu já não nasci num lugar que não precisava ter tentação, diabo, nada disso e tal? Lembre-se, nesse sentido você foi privilegiado. Há coisas em que você aprende na frente dos anjos. Há mistérios aos quais os anjos desejam atentar, mas não conseguem. Porque tem coisas que têm a ver com a experiência, entendem? Eu posso dizer isso aqui, né? Os irmãos vão me entender. Os cabelos brancos dizem alguma coisa. Ensinaram alguma coisa, não é assim? E quem não tem, não aprendeu. Não adianta. Né? A pessoa não compreende. Não chegou lá ainda. Né? Voltando para cá. Mente humano, não, mente humana. Ajustar lá. Está aqui. Mente humana. Corpo humano. Então, a mente humana, ela tem uma capacidade limitada. Vou colocar isso também. Capacidade limitada. Agora,
E a alma? O que dizer sobre a alma de Jesus? Lá no céu ele tinha um caráter igual ao de Deus. E por isso tinha vida em si mesmo. A ideia que nós já estudamos aqui é que a vida espiritual está intimamente ligada à vida física. Enquanto houver uma perfeita obediência à lei de Deus, a vida física não morre, não é perdida. Então notem o caso de Jesus. Jesus entra neste mundo. Lá no céu ele tinha um caráter igual ao de Deus. Quando nasce aquele bebezinho, o Filho de Deus em Belém, os traços de caráter dele são deformados ou são perfeitos? Perfeitos, óbvio, porque senão não seria ele, né? Olha quem veio lá do céu. Ele vem perfeito. Por isso que em Lucas, capítulo 1, verso 35, o anjo disse, né? A gente já leu. O ente santo que há de nascer. Como é que ele nasce? Santo? Né? Então, ele nasce santo. Vou colocar aqui. Santo. Só que daí, tinha uma diferencinha, né? Porque lá no céu, ele era um ser com mente divina, com capacidade infinita. Quando ele vem para cá, embora nasça santo, ele nasce com uma mente humana com capacidade limitada. Um bebê, né? Teve que aprender mamãe, né? Pá, né? E assim foi. Então, irmãos, espera aí. Então ele teve que aprender. Lá em Lucas, no capítulo 2, abram lá, por favor. Lucas capítulo 2, a Bíblia fala que ele crescia em vários aspectos. Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui diz que ele crescia em sabedoria. O que é a sabedoria na Bíblia? Ela está relacionada com o quê? Abram em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Então, é dito que Jesus crescia em sabedoria. O menino Jesus, santo, crescia aprendendo a lei de Deus. Ou seja, formando um caráter. Porque o caráter é o fruto dos hábitos. E como um menino, ele teve que desenvolver os seus hábitos. Não é assim? Então, nesse caso aqui, ele não nasce já com um caráter de adulto pronto, não. Ele formou ou desenvolveu, melhor é o desenvolver, né? Aqui. Desenvolveu caráter perfeito. Aqui. Desenvolveu caráter perfeito. Um outro texto que reforça este entendimento está em Hebreus capítulo 4. Abram lá, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 15.
diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele era um ser humano como nós, com corpo humano, limitações de um corpo humano. Estava lá no poço de Jacó, esperando os discípulos trazerem água, porque ele não tinha corda para buscar água no poço profundo. Tinha mente humana, com capacidade limitada. Mas ainda assim, foi santo desde o nascimento e saiu daqui dessa terra santo. Não permitiu que Satanás maculasse o seu caráter nenhuma vez. Vida perfeita. Desenvolveu caráter perfeito. E agora, irmãos, nós podemos nos enquadrar aqui e entender que o Filho de Deus, da posição exaltada onde estava, desceu até a posição onde nós estamos, justamente para nos reerguer. Vamos fazer um comparativo conosco. Aí eu uso a caneta vermelha, né? Que nós começamos vermelhos. O vermelho identifica o pecado. Só que em seguida nós entramos na tabela do caminho da justiça, a tabelinha azul. Caminho da lei, graças a Deus, né? Está aqui. E vamos fazer o comparativo. Nós nascemos humanos. Certo? Ninguém é ET aqui. Carne e sangue. Mente humana, capacidade limitada. Só vou fazer as aspinhas ali, ganhar tempo. E a alma? Nós nascemos santos? Não. Nós nascemos com tendências hereditárias ou traços de caráter imperfeitos. Tendências ao pecado. Só que Jesus, ele veio tão fraco como nós, considerando o humano, certo? Corpo humano, mente humana, capacidade limitada. Nós também, corpo humano, mente humana, capacidade limitada. Mas ele desenvolveu um caráter perfeito. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo. E isso nos leva a entender uma coisa, né? Eu não sou tentado em tudo. Como não? Claro que não. Tem coisas que tentam a outros e para mim não são tentação nenhuma. Eu não tenho nenhuma vontade de usar crack, por exemplo. Se alguém botar uma pedrinha de crack na minha frente, nada, é a mesma coisa. Né? Vou jogar ela fora, na hora. Né? Mas para algumas pessoas isso é uma tentação irresistível, ou quase irresistível. E vice-versa. Tem outras tentações que podem ser muito fortes para mim e para outras pessoas não são nada. E no caso de Jesus, para ele ser o Salvador de todos nós, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Aquilo que me afeta, aquilo que não me afeta. O diabo não vai perder tempo comigo tentando aquilo que não me afeta. Ele vai tentar bater no meu calcanhar de Aquiles. Né? É a mesma coisa de Davi tentar jogar pedra no escudo do Golias. Né? Ele não ia fazer isso. Jogou na testa que estava desprotegida. Não é assim? Então é assim, quer dizer, o diabo procura os nossos pontos fracos. Agora Jesus foi tentado na soma dos pontos fracos de todas as pessoas. Em tudo foi tentado. Então, embora ele não tivesse traços de caráter imperfeitos, porque seria impossível, ou tendências ao pecado, ele foi tentado na proporção do que o seu caráter era perfeito, muito mais do que nós, infinitamente mais do que nós. Pensem em 7 bilhões de pessoas, para ficar mais fácil, né?
uma tentaçãozinha para cada um. Vamos supor que cada um tivesse a tentação que é aquela, né? O calcanhar de Aquiles dele. Então Jesus ia receber 7 bilhões de tentações. Enquanto que nós, tentação para um só, né? Não, mas eu posso dizer assim que somos tipo uma bússola. A gente vai para o pecado, mas quando a gente aceita Jesus, a gente tende para a justiça e fica no mesmo patamar. Assim, Ok, aí você está entrando na questão da ação do Espírito Santo, né? Quer dizer, eu tenho tendência para o pecado, estou inclinado para o lado errado, né? Agora, se eu receber o Espírito Santo, a minha inclinação é revertida. Porque daí quem recebe o Espírito de Deus se inclina para o bem. Se inclina para o certo, muda os gostos, não é assim? Aquilo que eu gostava, eu não gostava mais, né? Agora, ele foi tentado mais na proporção em que ele era mais santo. E na necessidade exigida pelo plano da redenção. O plano da redenção exigia que ele fosse tentado em tudo aquilo que todos os seres humanos fossem tentados, para que ele pudesse ser um resgatador de todos. E um sumo sacerdote que pudesse interceder por todos, na medida certa, né? A ideia da ajuda é a seguinte, né? Eu ajudo a pessoa na proporção em que ela precisa. Mas para eu ser um ajudador, eu tenho que entender qual é o grau de necessidade dela agora. É aquela história do mendigo pedindo moeda na rua, né? Eu não sei se ele precisa, ou se ele é malandro, né? Mas se eu souber exatamente qual é a necessidade dele, em tese, eu tenho como ajudá-lo na medida em que ele precisa, né? Sim, Cândido? Talvez eu vejo agora assim, não sei se posso estar certo ou errado, é que, como você acabou de explicar aí, que se alguém te oferecer crack você, não faz efeito nenhum. Para Jesus, será que não é a mesma coisa que, por exemplo, para ele, qualquer outras coisas não seria tentação nenhuma também? Ou seja, agora não saberia explicar. Ok. Bem colocado isso. Bem colocado, né? Por exemplo, tudo bem, o crack não é uma tentação para você, mas não seria para Jesus também, né? Agora existe uma coisa que é a chamada fraqueza, né? A fraqueza do ser humano, a limitação que o ser humano possui. Por exemplo, Adão, quando ele foi tentado, né? Se botasse uma pedrinha de crack lá para Adão, antes da queda, não ia ser nada para ele, né? Em termos de tentação. E tinha uma vantagem adicional. Porque Adão tinha 4 metros, certo? Vivia 900 anos, era muito forte, muito mais do que nós. O domínio próprio dele, não se compara ao nosso, né? Agora, quando Jesus veio, a Bíblia não diz que Jesus era parecido com os filhos de Anakim, né, um gigante, que a cama de Jesus tinha 10 côvados, nada disso, a Bíblia não diz. Quer dizer, Jesus era um ser que parecia não muito diferente dos que estavam ao seu redor, certo? Ou seja, ele assumiu as consequências da degeneração da raça humana que já se acumulavam por 4.000 anos. Então ele veio fraco, do ponto de vista físico. Um dia eu ouvi alguém falar, não, acho que Jesus era fortão e tal, né? Mas acho que ele se esqueceu que a Bíblia diz em Salmos 22, que quando Jesus foi crucificado, ele diz, podia-se contar todos os meus ossos. Então ele era pele e osso. Gente, o homem, o nosso Salvador, ele passava a noite inteira orando. De dia comia e atender o povo. Como é que ele ia ser forte? Fisicamente? Não tinha como, né? Então, aqueles 3 anos e meio exauriram ele, com certeza. Os músculos que ele ganhou na carpintaria, ali ele perdeu, né? Então, irmãos, agora voltando lá. Então, existe a questão do caráter. Não me sinto tentado com isso. Só que, na medida em que eu tenho necessidades humanas, né, essas necessidades tornam-se tentações para mim, né? Um exemplo, foi citado aqui, a fome. Jesus tinha fome? Tinha. Aí o diabo chegou e falou, transforma essas pedras em pão, você está com fome. Né? Era uma tentação para ele? Claro, porque ele era um ser humano. Né? Mas seria uma desobediência a Deus? Seria. Né? Porque se Jesus não pudesse ser tentado, por que o diabo mandou todo mundo zombar dele ao redor da cruz? Será que o diabo ia perder tempo? A gente sabe que o diabo não perde tempo, né? O diabo olhou o seguinte,
Jesus era filho de Maria, que por sua vez era filho de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Ele falou, bom, deixa eu pesquisar na linha ascendente no que eles caíram, né? E ele trouxe todos. Até uma mulher sem roupa ele trouxe na frente de Jesus, né? Que foi a Maria, que dizem que é a Maria Madalena, enfim, mas que foi aquela que trouxeram lá, né? E aí, o que Jesus faz? Ele falou, alguém te condenou? Não. Aí tem gente que floreia tudo isso, fala que Jesus depois, né, assumiu Maria Madalena como sua mulher, tá, umas maluquices aí que não tem pé nem cabeça. Mas a verdade é que Jesus foi tentado em todos os aspectos, sem exceção, né? A questão é que ele resistiu, entendem? Né? Em cada situação, né, ele se portou como deveria. Agora, como ele conseguiu? Como ele conseguiu? Será que ele conseguiu porque nada era uma tentação para ele? Ou porque ele recebia forças de Deus? Ele recebia força de Deus. Diz a Bíblia que ele orava todas as noites. Coisa que nós também podemos fazer, né? E aí ele recebia força e ele vencia. Inclusive a Bíblia fala disso em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Olha o que fala a respeito de Jesus. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, foi o que vimos aqui, por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esse é um detalhe que é passado por alto, irmãos, no cristianismo. Em quase a totalidade do cristianismo. Jesus foi aperfeiçoado. Então, o Jesus, ele é nosso Salvador, não só no sentido em que ele é o responsável por obter o perdão dos nossos pecados. Não. O que envolve Jesus como Salvador não é só o perdoar. Envolve também o aperfeiçoar. Aperfeiçoar um ser humano. Porque ele foi um ser humano aperfeiçoado. Através do sofrimento aprendeu a obediência. Quem aqui está sofrendo pela obediência? Né? Então, se nós estamos sofrendo pela obediência, estamos trilhando o caminho do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre. Se alguém quer vir após mim, diz ele, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, ele foi aperfeiçoado, nós também seremos aperfeiçoados. E como? Ora, ele orou e recebeu. O que ele recebeu? Mateus 3, quando Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo que desceu na forma de uma pomba, né? Não era terceiro Deus, igual a turma diz. O poder de Deus sendo derramado. E o poder de Deus será derramado também sobre nós. Amém? Irmãos, está aí o convite de Deus. Deus diz que preparou as boas obras na pessoa de Cristo Jesus, para que nós seguíssemos a Cristo e também praticássemos as mesmas boas obras. Como? Recebendo o auxílio que ele recebeu, seguindo o exemplo que ele deixou, orando e pedindo o Espírito de Deus. Marquem nas vossas Bíblias, tá? Para estudar em casa. Efésios 2, versículo 10, tá? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem gostaria de seguir as pegadas do Mestre? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar e orar. Santo e bom Deus, agradecemos pelas bênçãos, pela mensagem. Pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar condições de te obedecer e que possamos seguir os passos do nosso Mestre, do nosso exemplo, o homem Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Filho do homem, sim, mas Filho de Deus, que voltará com poder e grande glória. Amém. Senhor, toma-nos como teu povo, recebe-nos como teus. Guia-nos pelo caminho reto. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
Você que nos assiste, estendo o convite. Você que tem sido convencido de que esta é a igreja verdadeira, para que você possa se preparar e dar o passo do batismo. Entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser para nós um prazer poder auxiliar todos aqueles que realmente se interessam pela salvação das suas almas. E também convido para que você continue nos acompanhando. Se você está em Curitiba e região, pode nos visitar. Congregamos na Rua José do Patrocínio, número 84, até a data em que Deus prover para que continuemos aqui. Em seguida, iremos para o endereço da igreja sede que está sendo construída. E também, você que não pode vir aqui, pode nos acompanhar pela internet. Os cultos são transmitidos sábados, 15 para as 10 da manhã, mensagem da Escola Bíblica das Crianças, e 11 da manhã, a pregação, mensagem do culto. E terças-feiras, 8 horas da noite. Você nos assiste no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou nos acompanha também pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades para estudarmos a palavra do Senhor. Até lá.